Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pastor Peregrino. E eu sou o pastor Paulo Ramos e nessa tarde eu gostaria de deixar uma mensagem para a sua vida. Bem, nós temos aqui uma linda imagem aqui no fundo. Eu queria falar um pouquinho dessa imagem aqui, essa imagem do Castelo de Leiria. Aqui, não sei se vocês podem ver, o estádio de futebol e a linda cidade panorâmica aqui, uma imagem panorâmica de Leiria. E essa linda imagem do castelo passou por algumas restaurações, mas a grande parte original ainda prevalece, né? Então vamos lá. Queria que você que nos acompanha aí pudesse abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55. Eu queria separar um versículo, em especial o versículo de número 6. Nós bem sabemos que a passagem desse livro, esse capítulo do livro de Isaías, ele fala, ele declara, né, aos sedentos, aqueles que têm sede da presença de Deus, que têm fome da palavra de Deus, né? Deus vem ali com um grande poder sobre o profeta e fala ao povo sedento, aqueles que estavam esperando, almejando, né, pelo poder de Deus sobre a vida deles, pela glória de Deus sobre a vida deles. Mas nós entendemos que a partir do versículo 6, o profeta vai dizer: busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. E interessante que quando a gente faz uma analogia da nossa vida, do nosso cotidiano, acerca desse versículo, nós podemos ter uma dimensão também de algo muito interessante da parte da palavra de Deus. Porque eu fiquei pensando, busque o Senhor enquanto se pode achar. Será que nós podemos tirar apenas a lição aqui de que a vinda de Jesus está próxima? Nós vemos aí inúmeros sinais, né, grandes sinais nos dias de hoje, anunciando a vinda de Cristo. Nós vimos aí essa situação catastrófica que o mundo está vivendo, mas vamos tentar pensar em algo mais acerca dessa palavra. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo de Deus me levou à minha trajetória de vida, a quem eu era sem Deus e a quem eu sou com Deus. E dentro desse pensamento, algo tocou ali profundamente a minha mente, um despertar, e disse: busque o Senhor enquanto se pode achar. Repare que no versículo 6, a palavra do Senhor vai dizer, no versículo 6, na parte B, vai dizer: chamem por ele enquanto está perto. Então a gente percebe que teologicamente trata-se de um tempo vindouro, um tempo que vai se findar, um tempo que vai se encerrar, né? Um ciclo que vai se passar. Mas também podemos trazer um outro ponto de vista que diz o seguinte: olha, busque o Senhor enquanto você o vê. Percebe, irmãos? Por exemplo, quando você está iniciando a sua caminhada na fé, quando nós estamos iniciando a nossa caminhada da fé, nós conseguimos contemplar Deus em tudo, em todas as coisas, em todos os momentos, em tudo a gente vê Deus, né? Por quê? Porque o nosso coração está cheio de alegria, sedentos por essa presença, né? Sedentos, esfomeados pela palavra de Deus. Nós queremos desbravar os mistérios de Deus, conhecer cada dia mais os mistérios de Deus. Mas chega um período ao longo da nossa caminhada que o cansaço começa a bater. Todos vão passar por esse momento. Se você ainda não passou por esse momento, amém, glória a Deus, tomara que não passe. Mas muitos passam, e é aí que está o X da questão. O mistério dessa palavra nos traz acerca disso, que nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto você está sedento, enquanto você está com sede da presença de Deus. Sabe por quê? Porque o dia mal virá, irmão. O dia mal virá. Jesus nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas a palavra de Deus também nos diz que nós vamos vencer, porque Jesus venceu o mundo. E Deus nos deu estratégias através da sua palavra para que a gente pudesse vencer, para que a gente pudesse resistir aos dias maus. E é sobre isso que eu quero falar com você rapidamente, meu irmão. Se você buscar Deus enquanto você pode achá-lo, ou seja, enquanto você está sedento
para você que está aí no início da sua caminhada, mas também para você que conhece um irmão que já tem uma longa caminhada, que esteja passando por um momento de frieza, um momento de fraqueza espiritual. Fala para ele, olha, a palavra de Deus nos diz, nos afirma, né? Ali no capítulo de Isaías, número 61, a partir do verso 3 ali, que nós seríamos chamados de carvalhos da justiça de Deus. Meu irmão, você tem noção de que é um carvalho? Carvalho é aquela árvore que pode passar um furacão, que ela entorta toda, os galhos se entortam, ela se entorta toda, ela fica totalmente informe, desformada, né? Ela fica totalmente desaprumada, ela sai do prumo ali dela, mas a raiz é tão forte que nada arranca, meu irmão. Então essa palavra, que é para a nossa meditação no dia de hoje, é porque nós temos que buscar a Deus enquanto estamos fortes. Buscar a Deus enquanto estamos nutridos, enquanto estamos sedentos na palavra de Deus, para que quando vier o dia mau, nenhuma tempestade, nada possa nos arrancar. Mas pastor Paulo, que dia mau é esse? Eu vou usar o capítulo de 2 Coríntios, no versículo de número 12, do 7 ao 9, onde Paulo descreve que para que ele não se gloriasse das grandezas, das revelações que era dado a ele foi dado um mensageiro de Satanás, né, para esbofeteá-lo de dia e de noite. O que é um mensageiro de Satanás, irmão? O mensageiro de Satanás é um demônio, irmão. Algo atormentava a mente de Paulo. E o que será que sondava a mente de Paulo? Provavelmente era sede de pecar novamente. Era uma fraqueza que tentava aplacar o ser de Paulo. Será? Não se sabe. Talvez ele queria matar os romanos, né, se rebelar com espada, porque já não aguentava mais a opressão romana. Ou talvez ele quisesse voltar a perseguir cristãos, não sabemos, irmãos. Mas bem, Paulo descreve aqui que havia uma tormenta, e 3 vezes ele rogou a Deus. A palavra de Deus vai dizer, 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, para que me livrasse dele, Paulo diz, né? Então assim, você imagina, Deus vira para ele e fala, Paulo, a minha graça te basta. Então, meu irmão, por que Paulo foi alcançado pela graça de Deus? A graça de Deus não é algo de graça, irmão. A graça não é de graça. A graça de Deus é algo que só é alcançado para aqueles que perseveram, para aqueles que perseveram de pé. Porque Deus precisa reconhecer em teu coração a necessidade de se manter de pé. Eu queria que você parasse agora e pensasse quantos não ficaram para trás. Quantos que nós conhecemos que começaram uma caminhada muito bem, mas não terminaram. Que me traz à memória o próprio ministério de Paulo. Começou tão mal, não é verdade? Perseguindo, incitando a morte de cristãos, mas terminou tão bem, perseverante, fiel, servindo a Deus, mesmo com um demônio atormentador na sua mente, mesmo com a vontade de cair nas garras e nas graças do maligno. Ainda assim, Paulo perseverou. E essa é a mensagem que eu deixo para você hoje. Persevera, meu irmão. Fica firme. Como começou o ministério de Paulo? O ministério de Paulo começou mal, mas terminou bem. Como começou o ministério, por exemplo, de Salomão? Começou muito bem, mas infelizmente terminou muito mal. Não importa o que vai acontecer hoje ou o que aconteceu ontem, Deus não está preocupado com quem você foi ou com quem você é. Deus está muito mais preocupado com quem você será. E quem você será, meu irmão? Eu tenho fé de que você vai perseverar até o fim, que nós vamos acabar e combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a nossa fé. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Compartilhar as emoções, sabedoria.